Olá, meus queridos irmãos. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. É uma satisfação muito grande contar com todos vocês, estarmos aqui mais uma vez para os nossos trabalhos dessa noite. E nós vamos iniciar convidando o nosso irmãozinho Hélio Zaparoli para ler a mensagem e logo em seguida fazer a prece inicial. Pode ir. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz do nosso Divino Mestre se faça em nossos corações. Vamos ler a mensagem recebida aqui pela nossa casa. O Cristo nos alertou quanto aos falsos profetas, quanto aos vendedores de ilusões, quanto às promessas de facilidades. A vida, meus amigos, é para ser vivida a cada dia, a cada momento. Não existem atalhos. A única forma de tornar o caminho mais suave é amando os que nos rodeiam. Dizem os profetas que estaremos todos juntos. Isto é a mais pura verdade. Caminhando juntos, de mãos dadas, chegaremos mais longe. Contrariamos os poetas que dizem que amar é sofrer. Nunca! Amar é viver. O amor é o único caminho que nos leva à paz e à felicidade. É muito fácil ser feliz. É muito fácil amar. Basta querer. Basta deixarmos de lado as convenções sociais que dizem que ter é mais importante. Ter amigos, ter aliados, ter Deus no coração, ter Jesus como caminho. Esse ter, sim, é importante. Agora, o ter bens materiais, o ter sucesso na sociedade, o ter fama descabida, quase sempre nos levam a um passo atrás, nos levam à derrota. Por isso, meus queridos, armem-se de amor, blindem-se com os ensinamentos deixados pelo Mestre. Somente isto será capaz de trazer as facilidades do crescimento, nos trará a felicidade e a paz que tanto almejamos. Fiquem em paz e fiquem com Deus. Que assim seja. Então, meus irmãos, com essa mensagem, vamos agora serenar os nossos pensamentos, a serenar os nossos corações, elevando os nossos sentimentos ao alto, ao nosso Divino Mestre, e pedindo, imaginando a imagem de Jesus e orando, Senhor, que possa nesse instante se fazer presente em nossos corações, que esses momentos, Pai, de muito aprendizado e reflexão, possam adentrar em nosso espírito, sentindo cada instante, compreendendo e fazendo as reflexões que tanto necessitamos. Abençoe a cada um que aqui esteja e ao nosso irmão que ministrará a palestra de hoje. Obrigado, Pai. Fique conosco, que assim seja. Então, meus irmãos, o nosso irmão Fred virá hoje falar mais um pouquinho sobre o que ele vai falar. Que assim seja. A oração. Eu não tinha dito.
Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz do Mestre Jesus continue envolvendo os nossos corações, a espiritualidade benfeitora, que esteja aqui nos protegendo, nos intuindo nessa agradável noite. Boa noite também aos irmãos que nos acompanham através do canal do YouTube, sejam todos muito bem-vindos. Então, como disse o Hélio, o tema da palestra é oração. Vamos falar aqui um pouquinho de um tema extremamente importante e como que a doutrina espírita, como que o Evangelho, as obras da codificação nos explicam de uma forma racional, amorosa e especialmente compreensiva do que seja essa oração, o que é a prece, como Jesus a entendia. Então, quando a gente fala de oração, uma das coisas que devemos sempre associar ela é o nosso coração. Porque a verdadeira oração, a verdadeira prece que Jesus nos ensinou, aquela que o Espiritismo vem trazer sem alegorias, sem fórmulas mecanizadas, primeiramente, ela deve partir do nosso coração. Qualquer oração falada, com palavras bonitas, com palavras muitas vezes até difíceis de se entender, orações longas, feitas do alto do púlpito, nas sinagogas, como dizia antigamente, nos templos, se não tiver sinceridade, se não tiver amor do coração, se transformarão em meras palavras. O que o Cristo veio nos ensinar está em Mateus. O que o Cristo veio nos ensinar em Mateus capítulo 6, versículos 5 ao 8, é que a verdadeira prece não é aquela exteriorizada. A verdadeira oração, aquela oração que vai nos conectar com Deus, é aquela que nós fazemos secretamente. Secretamente é nos nossos aposentos. É aquela oração que nós, sozinhos muitas vezes, não que seja errado fazer prece aqui, como foi feito aqui pelo nosso irmão Hélio, mas que muitas vezes nós nos conectamos a Deus. Quando nós fazemos de forma sincera. Não existe outra forma, como Jesus ensinou, que não seja a prece sincera. E o que é essa sinceridade, meus irmãos? Qual é essa sinceridade? A intenção é tudo. Só que muitas das vezes, nós fazemos preces, orações a Deus para pedir o quê? Sejamos sinceros. Nós fazemos preces para pedir o quê? Sucesso material, que não é errado, Mas para que nós tenhamos uma resposta imediata sobre um problema que nos acomete. Muitas vezes nossas preces são dirigidas apenas em situações difíceis, porque vivemos em um mundo de provas e expiações, e é natural que nos momentos difíceis nós chamamos Deus, me ajuda. Só que essa forma de oração, essa mecânica, aquela feita nos dias determinados, em horários pré-definidos, ela nos afasta um pouquinho de Deus. Porque nós começamos a fazer prece, pedir coisas que não agradam a Deus. Nós fazemos prece muitas vezes para atender nossos anseios materiais e esquecemos que o principal objetivo da prece, o ensino moral que Jesus nos trouxe acerca da prece, qual é? Qual, vamos dizer assim, o pedido mais sublime que podemos fazer durante uma oração, que não existe uma oração certa, determinada, mas qual o pedido que nós devemos fazer a Deus? Ou a Jesus, ou a Kardec, ou a esta casa, ao nosso anjo guardião, aos bons espíritos para que eles venham em nosso auxílio. Qual é, meus irmãos? Alguém se arrisca? Qual é o pedido que você, se hoje pudesse fazer um pedido, qual o pedido que você faria para Deus? Pensou se encontrar com Jesus, com Deus? O que você escolheria? Um pedido, uma prece. Ganhar na Mega Sena, ter o carro do ano, ter a casa dos sonhos, saúde,
importantíssimo, mas uma mais profunda. O mais profundo, que muitos já pensaram, é nós pedirmos a nossa transformação moral. É nós pedirmos para nos melhorarmos. Nós pedimos muitas coisas que Deus não ouve, porque nós não estamos ainda no nível de receber aquilo. Porque quando a gente vê no Evangelho, no livro dos Espíritos, né, que são dedicadas lá 9, 10 questões para falar da prece, nós esquecemos que o principal pedido que devemos louvar a Deus é para que nós nos melhoremos. É para que nós consigamos nos transformar moralmente, superar os nossos defeitos, reconhecer os nossos erros, nossos defeitos, e aí assim entrar em conexão com quem, meus irmãos? Com Deus. É difícil? É. Então, como está em Mateus, orar a Deus em secreto. Pedir ao Pai, primeiro gratidão, pedir não, render gratidão a Deus de estar vivo, de estar encarnado. E depois, para que eu tenha forças, paciência, resignação e fé, porque a fé é a filha da prece, da verdadeira. Para que eu tenha tudo isso, porque com isso eu supero os meus problemas. Só que a gente pede o quê? A solução dos problemas. Está errado? Não. Mas vai ter efeito? Muitas vezes não tem, né? Ou na maioria, ou sempre. E aí nos revoltamos contra Deus. E essa fé feita de forma sincera, secreta, pedir para o nosso melhoramento, ela chega aos bons espíritos, que são os executores dos desígnios de Deus. Quem hoje pediu para um bom espírito auxiliar? Quando nós pedimos com fervor, com vontade, e principalmente perdoando o próximo, nós vamos começar a sentir os eflúvios efervescentes dessa prece, os efeitos dela. Porque uma das condições da prece, essa que Jesus nos ensinou, qual é, meus irmãos? Perdoar os nossos ofensores, inimigos, e, de forma geral, perdoar as ofensas. Agora eu vou fazer prece e estou com raiva de fulano. Eu vou fazer prece aqui, Deus, meu Deus, agora, mas fulano é isso, isso, aquilo, espero que ele melhore, que ele é orgulhoso, que ele é egoísta, mas eu não. Eu tenho o direito de receber o que eu vou pedir. É isso que Jesus nos ensinou. Perdoar para ser perdoado. Então, antes de fizermos longas preces, de buscarmos palavras difíceis, vamos buscar perdoar. Perdoar o nosso irmão. E o que é perdoar? Inclusive os inimigos, questão 887 do Livro dos Espíritos. Perdoar inclusive os inimigos. É fácil? Essa é a prece. Porque quando eu vou pedir algo a Deus, se eu tenho alguma coisa contra meu irmão, Deus vai me ouvir? Porque esse meu irmão também é filho dele. Então, uma questão lógica, não é? Então, se eu faço a prece a Deus, mas ainda tenho vingança, sentimento de vingança, de ódio, contra quem quer que seja, por que Deus vai me ouvir? Se eu ainda sequer curei um dos meus piores vícios, que é o orgulho. É o orgulho que gera vingança, o ódio, o ego. Se eu quero perdoar, se eu quero perdão, eu tenho que primeiro o quê? Perdoar. E se eu desejo a morte do próximo? Se eu desejo a prisão do próximo? Se eu desejo que o próximo se exploda e que se dê mal na vida? E logo depois disso eu vou lá e faço uma prece. Não fica incoerente, meus irmãos? Nós somos melhores que os outros? Jesus nos ensinou, nós somos todos filhos do mesmo Pai. E quando nós compreendemos isso de forma inteligente e racional, o ofensor está conosco para quê? Para a nossa evolução. E muitas vezes temos que agradecer, não é ser bobo e ser ofendido, apanhar, como se diz, né? Dar o pescoço ao assassino, não é isso.
Mas as ofensas, as pessoas que muitas vezes são colocadas ao nosso redor, são para o nosso aprendizado. E aí que eu vou fazer uma prece sincera, que eu vou buscar a Deus sem ressentimento. Levai lá antes, né, antes de levar a oferenda no altar, né, tem até a passagem que fala, procurai primeiro reconciliar. Obrigado. Procurai primeiro reconciliar com os vossos adversários. Quem são os nossos adversários? Nós mesmos. Porque se eu olho para o próximo, rotulo o próximo, se ele não é espírita, ele é uma pessoa ruim. Se ele não frequenta a casa que eu frequento, se ele gosta de azul e eu gosto de verde, eu começo a separar e vou lá e depois peço para Deus para me ajudar. Então o que Jesus veio nos mostrar, que está inclusive em Marcos, capítulo 11, versículos 25 a 26, é o perdão das ofensas como condição primordial da prece. E perdoar não é fácil, ou é fácil? Nós perdoamos com facilidade? Aquele perdão sincero. O que é o perdão sincero, meus irmãos? Que é muito falado aqui na Casa Espírita, está no Evangelho, na doutrina. O esquecimento completo das ofensas. É quando nós saímos de nós mesmos. É quando nós percebemos que o ofensor muitas vezes está doente, que nós também temos doenças morais, mas que ainda assim continuamos naquele embate. E aquilo vai nos causando o quê? Decepções, dores. E aí na hora do desespero nós fazemos prece, oração a Deus. E é interessante que quando a gente fala de oração a Deus, na questão 658 de O Livro dos Espíritos, que o estudo é aos domingos, foi ontem, né? Estamos lá falando de lei de liberdade. Kardec pergunta, o Livro dos Espíritos nós sabemos, são perguntas feitas por Kardec e respondidas pelos espíritos superiores. Kardec pergunta, a prece é agradável a Deus? Olha a questão 658, que profundidade. A prece é agradável a Deus? E a resposta dos espíritos é depende? Não, resposta categórica. A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. A prece do coração é preferível à que podes ler, por mais bela que seja, se a leres mais com os lábios do que com o pensamento. Olha que profundo isso. As palavras têm importância aqui? Não. O que vale é a transmissão do pensamento. E continua, né? Porque a resposta finaliza assim. A prece é agradável a Deus quando é proferida com, aí vem 3 virtudes. Fé, com fervor e sinceridade. Fé, fervor e sinceridade. Nós estamos fazendo prece assim? Ou nós estamos lá reservando um horário, fazendo prece mecânica e não estamos sequer tendo fé, fervor, sinceridade. E finaliza. Não creias, pois, que Deus seja tocado pelo homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que a sua prece represente um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Isso é profundo demais. Isso é para a gente refletir o que está na questão 658. É de uma profundidade moral. Você compreender, muitas vezes fomos criados, ensinados a fazer o Pai Nosso, a rezar, que é importante, mas sem saber o significado. Como que eu vou me conectar a Deus fazendo o Pai Nosso de forma automática? É possível? Pelo que temos aqui, não. E como que eu vou conseguir fazer essa fé com fervor, com sinceridade? Só depende de quem? De nós. Só depende de nós. Depende da nossa vontade. Porque senão Jesus chamava aqueles que gostam do exterior, aqueles que gostam de tentar convencer com as palavras, preces belíssimas, né, muitas vezes longas, já viram aquelas preces longas, sem qualquer crítica? Jesus chamava esses de sepulcros caiados. São aqueles que por fora é o mármore, é bonito, e por dentro está o quê? Recheado de ódio, de iniquidade, de vingança, de sentimento de fazer o mal.
procuremos primeiro destilar de nós, tirar de nós o que? O mal. Para assim fazermos uma prece que agrada a Deus. Porque é entre nós e Deus. Quer ver um exemplo que tem no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis, capítulo belíssimo que vai falar da oração, da prece. Um exemplo de como a prece pode nos auxiliar, de como ela deve ser feita. Conta-se que um homem estava no deserto, acho que já ouviram esse exemplo que está no Evangelho. Estava no deserto e com muita sede. Estava com muita sede. E não via nada, só areia e sol. E rogou a Deus com fervor, com sinceridade. Mas não rogou para aparecer na frente dele o quê? Um lago, ou uma bela jarra de água gelada, não. Rogou a Deus para que enviasse os seus bons espíritos, que orientasse ele a encontrar algo que pudesse satisfazer ali a sua sede. Porque nessas horas não é nem a fome, né, meus irmãos? É a sede dessa pessoa. E esse homem teve a intuição, teve ali o direcionamento, se ergueu, olha a coragem. A prece tem que ter coragem. A verdadeira prece, ela nos dá força, nos reergue. E ele se levantou e foi na direção para a esquerda. Chegando no alto daquele morro, já desfalecido, ele viu um lago, um regato, como está lá no Evangelho. Ele viu um lago. E naquele momento ele vai até lá e sacia a sua sede. Percebam que a fé dele era tanta, mas não que Deus apresentou o lago para ele, a água, mas lhe deu os meios para que ele buscasse aquilo que estava lhe causando dor, que era a sede. E aí ele vai ter fé quando? Quando ele, o exemplo continua, né? E ele vai ter fé quando? Quando ao final ele fala, isso foi intuição minha, graças a mim eu achei esse lugar. Eu tive sorte. Não, isso não é fé, isso é egolatria. O que Jesus ensinou? Nesse momento agradeça a Deus. Renda graças a Deus de ter enviado um ou mais dos seus mensageiros divinos que lhe deram a ideia para você ir pela direção correta. Mas por que eles vieram em seu auxílio? Porque você teve fervor, sinceridade, você pediu com fé. E ali lhe foi mostrado o caminho. A fé, a oração desse irmão fortaleceu a coragem que muitas vezes está adormecida em nós. Todos nós temos condição de praticar e fazer essa prece. Todos, sem exceção. Ninguém faz prece melhor que ninguém, de acordo com a doutrina espírita. Essa história do deserto vem nos mostrar que tudo depende de quê? Da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio é tudo. Porque quando nós nos dedicarmos a extirpar de nós essas imperfeições, esses sentimentos que nos conduzem, muitas vezes, às inferioridades, não adianta, como se diz, fazer prece. Pode até adiantar naquele momento. Você acha que fez a prece de forma que Jesus ensinou. Mas antes de rogar ao Pai, vamos buscar destruir em nós o quê? O egoísmo, o orgulho, a vaidade, o preconceito, o ódio. Como que eu quero pedir algo a Deus se eu tenho ódio? Se eu sinto pavor do meu irmão? Se eu acho que ele merece morrer? Não é isso que Jesus nos ensinou, meus irmãos. Jesus nos ensinou a amarmos uns aos outros. Quando ele foi provocado pelo doutor da lei, qual o maior mandamento? Amarás a teu Deus de toda a tua força, de todo entendimento, seu coração. E amarás ao teu próximo como a si mesmo. Essa a essência da prece. Essa prece que vem nos acalmar. Essa prece que muitas vezes é feita que muitas vezes não, a prece correta, ela é feita pela transmissão do pensamento. Existe um efeito fluídico quando nós emanamos bons pensamentos a Deus ou a um terceiro. Mais bonito ainda quando nós fazemos prece a quem, meus irmãos? Aqueles que nos ofenderam. Ou a um irmão, uma irmã que está em dificuldade.
quando nós oramos por encarnados e principalmente por quem? Por desencarnados. Quem nunca teve uma perda, vamos dizer assim, desencarne de um ente querido aqui? Quão sublime é emanarmos prece para aqueles que já desencarnaram. Mas emanarmos de uma forma sincera, porque nós resgatamos almas com a nossa prece. Lá no livro Céu e Inferno, quando tem lá na segunda parte os exemplos dos espíritos sofredores, quantos comunicam na Sociedade Espírita de Paris, Sociedade Parisiense, e afirmam que a prece salvou eles. Porque para o espírito que está desencarnado, para o espírito que está no mundo espiritual, ali não adianta se ele tiver com sede ter água, comida, porque ele não sente. Ali são as dores morais. E quando nós fazemos prece para quem desencarnou, nós estamos resgatando um doente, mas com sinceridade. Quantos falam, você abreviou os meus sofrimentos? Não acabou, não que a prece vai salvar e ele não vai ter que reparar, vai ter que ter o arrependimento. Mas a prece que nós fazemos aos desencarnados é de extrema importância. Porque nós esquecemos um pouco ali do nosso interesse pessoal e pedimos para um pai que se foi, para um irmão, para uma mãe, para um filho que desencarnou, para um parente ou um amigo que desencarnou. Nós pedimos para que os bons espíritos o acolham no plano espiritual. Nas reuniões mediúnicas que temos na casa, quantos espíritos em dificuldade, em sofrimento por anos, séculos, e vem aqui para a reunião mediúnica porque alguém fez uma prece. Não apenas quem está na reunião mediúnica, mas nós que estamos aqui no salão. Porque nós sabemos que estamos aqui em contato direto com espíritos. A prece feita para espíritos sofredores agrada a Deus. E muitas vezes, na nossa ignorância, no nosso sentimento de saudade, nós ficamos o quê para quem desencarnou? Lamentando, o que não é errado. Nós ficamos ali, muitas vezes, criticando quem já desencarnou. Quando o livro dos Espíritos vem nos mostrar na questão 666, que a oração que fazemos para os desencarnados, além do alívio que traz para eles, porque no plano espiritual não tem outra coisa para resgatá-los que não seja a prece, vai permitir que eles se arrependam dos erros. Nós somos pecadores, precisamos arrepender. Aí nós vamos lá e pedimos para os espíritos. Ah, mas se os espíritos bons já não ajudam, não é por aí. Teve uma comunicação na reunião mediúnica, em uma das reuniões, em que o espírito estava muito perturbado, em sofrimento, pedindo auxílio. Durante a comunicação ali, o diálogo amoroso que os dialogadores fazem na reunião mediúnica, esse espírito sente um alento, um alívio. Não lembro direito as palavras, mas o que ele disse é que ele sentiu um pingo de uma lágrima. Que o espírito não sente, a gente sabe, mas abstratamente falando, ele sentiu ali uma lágrima. E essa lágrima foi o que resgatou ele. Para surpresa, essa lágrima era da filha dele, que estava lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, se emocionou, fez essa prece ensinada por Jesus, e a lágrima dela foi o bálsamo salutar para aquele espírito renascer, para ser resgatado das trevas. Olha que bonito. A prece de uma filha por um pai que desencarnou. As lágrimas dela secaram as lágrimas daquele espírito. Lágrimas no sentido figurado, porque nós sabemos que espírito não chora. Mas essa comunicação nos traz essa reflexão, de que se nós fizermos, e sem querer nada em troca, a prece pode ser feita com interesse, meus irmãos. Ah, eu fiz prece para fulano, pode ser cobrada a prece? O que vocês acham? Aqui na Casa Espírita é cobrada a prece? De forma alguma. Dai de graça o que de graça recebeste, mas nem isso. A prece é algo gratuito. É algo que devemos buscar, incluir no nosso dia a dia. Estamos aqui para obrigar ninguém a orar, né? Claro que sabemos isso. Mas quando fazemos essa reflexão profunda,
nós começamos a entender que a fraternidade deve reinar entre todos, encarnados e desencarnados. Porque depois dessa comunicação, todos nós refletimos. E nós, quando passarmos para lá, nós pensamos? Quando nós vamos desencarnar? Não quero pensar nisso agora não, Frederico. Nem eu quero viver muito. Mas e quando nós desencarnarmos? Se tivermos uma situação difícil, se tivermos em desespero no mundo espiritual, o que nós vamos querer lá? Dinheiro? Casa? Carro? O que nós vamos querer lá? Prece. Que alguém lembre de nós. Quantos espíritos também comunicam dizendo que no próprio velório, assistiu o próprio velório, e ninguém estava fazendo prece, estavam lá falando mal dele. Dado o peso daquilo. Quanta dor para esse espírito, meus irmãos. A questão 866, ela é curta, mas ela vai nos trazer essa reflexão. Kardec perguntou, podemos orar aos espíritos? Olha que atividade boa para nós, né? Começar a orar por espíritos sofredores. Mas eu preciso conhecer o espírito? Não. Começar a orar por todos aqueles que sofrem. Se conhecer, melhor ainda. Podemos orar aos espíritos? E os espíritos respondem, podemos orar aos bons espíritos, como sendo os mensageiros de Deus e os executores de seus desígnios. Mas o seu poder está na razão da sua superioridade, e decorre sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Olha que importante, não é? Tudo com a permissão de quem? De Deus. Porque a lei de Deus, ela é equitativa, ela é distributiva. Nada é feito sem autorização de Deus. Nós que acreditamos em Deus, que na primeira questão do Livro dos Espíritos temos, quem é Deus? Causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. Nada é feito sem a sua autorização. Só que muitas vezes nós, homens orgulhosos, nós queremos criar um Deus conforme as nossas paixões, não é? E agora a doutrina espírita vem e nos mostra que não é esse o Deus verdadeiro. E acaba, né? Eis porque as preces que dirigimos só são eficazes se forem agradáveis a Deus. Aí tem outras questões, né? Se a prece torna o homem melhor, a resposta é sim. É esse o pedido que devemos buscar. Que Deus nos dê essa resignação, essa paciência, a caridade, o amor em ação, para nos tornarmos pessoas melhores. E não ficar pedindo só sucesso material, mas saúde também, igual foi dito aqui. Que tenhamos essa saúde do corpo, que cuidemos da nossa saúde. Por quê, meus irmãos? Porque quando nós estamos com um corpo saudável, quando estamos ali praticando, né, a lei do antidesperdício, que a gente fala de comidas e por aí vai, quando estamos buscando melhorar o nosso corpo físico, o espírito agradece. Os bons espíritos também vão se conectar conosco. Porque se nós ganhamos essa morada que temos hoje, se nós ganhamos esse corpo para evoluir, para nos melhorar, por que não utilizá-lo para fazer essas preces? Por que não nos conectarmos com Deus sempre? Não apenas nas dificuldades, não apenas quando algum obstáculo, quando alguma dor nos acomete. Não, vamos procurar exercitar esse poder da prece. Essa prece que vai nos aproximar de quem, meus irmãos? Que vai nos aproximar de Deus, que vai nos aproximar do Altíssimo. É aquela história, né, do monge que vivia nas montanhas, e chega um rapaz novo ali, e queria saber dele, monge, o que eu faço, qual prece, qual oração que eu faço para vencer as tentações? Né? Porque temos até na oração dominical, aquela oração que Jesus nos deixou, vencer as tentações, não cair em tentação, né? Nas tentações materiais, né? A porta larga. Ele perguntou para o monge, e o monge, muito sábio, devolveu a pergunta. Me acompanhe aqui um dia, e depois de você me acompanhar, eu vou te dar a resposta. E acordaram no outro dia, e o monge começou a trabalhar a terra. E convidou o rapaz para o quê? Para trabalhar com ele. Trabalharam durante a manhã toda, sem murmúrios, sem reclamação, almoçaram juntos, tomaram um lanche, um café. À tarde continuaram o ofício.
Continuaram a limpar a terra, e até então o monge não tinha respondido nada. No final da tarde, tomaram mais um café, comeram mais um lanche, jantaram, e após a janta fizeram a oração. Fizeram a oração a Deus. Dormiram tranquilamente. No outro dia acordam, e o monge se antecipa e pergunta para o rapaz: e aí, você quer que eu ainda te dê a resposta? Você precisa que eu te dê a resposta de como vencer as tentações? E o rapaz ali, muito inteligente, diz o quê? Não, eu já percebi. Pela oração e pelo trabalho eu consigo vencer as tentações. Olha que bonito isso. É uma historinha simples, mas que nos mostra que não existe fórmula mágica para vencermos as tentações, os vícios. Só depende de quê? De trabalhar, não só o trabalho material, que é importante, mas de trabalharmos, meus irmãos, esse campo íntimo, de trabalharmos as nossas inferioridades, de trabalharmos todos os defeitos que nos acometem, para desenvolver ali o quê? As virtudes. Porque se eu consigo destruir um vício, um efeito em mim, automaticamente eu estou desenvolvendo o quê? Uma virtude. E ele foi embora feliz da vida, agradeceu o monge, que não lhe deu ali uma resposta mágica. Oração e o trabalho, seja ele o trabalho material, mas o mais importante, o trabalho moral. O trabalho do nosso melhoramento. A prece ela vai agradar a Deus quando nós demonstrarmos com a nossa intenção que nós escolhemos o caminho reto, o caminho da verdade, o caminho da porta larga ou da porta estreita? Da porta estreita. O que é essa porta estreita? Muito falada no Evangelho também. É aquela mais difícil. É a porta da renúncia. É quando nós renunciamos aos prazeres mundanos. É quando nós começamos a ter abnegação e devotamento e começamos a nos entregar ao caminho do Cristo. Ao que Jesus veio nos ensinar. Jesus foi morto, pediu perdão a todos quando estava na cruz. Espírito da mais elevada ordem. E qual é o caminho que Jesus nos deixou aqui? É o da porta estreita, é o da porta do perdão. É aquele caminho em que nós devemos amar uns aos outros indistintamente. Amai-vos uns aos outros. Não existe outro. Só que muitas vezes nós pedimos ao céu e não ajudamos nós mesmos. Pede ao céu que o céu te ajudará. E é interessante que, finalizando aqui, em agosto de 2024, se eu não me engano, dia 10 de agosto, tivemos o encontro dos trabalhadores aqui na Casa Espírita. E o livro que foi falado, que foi dado aqui para a gente estudar, né, são vários oradores, cada um com o seu capítulo, foi o livro do Emmanuel Cristiano, que chama... Eu tenho que olhar porque senão eu confundo, porque já são Histórias Reais, Lições Imortais. E um dos temas da lição 37 era a mediunidade da Tia Maria. O que tem a ver a mediunidade da Tia Maria com a oração? Tudo. Porque conta-se ali, foi falado aqui no Encontro dos Trabalhadores, que o Emmanuel Cristiano, quando tinha 12 anos, esse médium lá de Campinas, que nós utilizamos as obras aqui para esses estudos, obra séria, ele estava com uma dor de cabeça terrível. Eu vou falar do Cibalena, né, que eu não conhecia. E não é da minha época, eu acho que muitos conhecem. E a dor de cabeça dele era tão forte que ele tomava um remédio na época chamado Cibalena. Vocês conhecem? Conhecem, né? Agora eu conheço. Eu sou da época do Doril, da aspirina, mas me falaram que a Cibalena era um remédio utilizado para dor de cabeça. Você não conhece, né, Jordão? E como ele era um médium sensitivo, essa dor de cabeça era muito forte, não tinha um diagnóstico médico e por aí vai. E a tia dele, sabendo disso, a tia do Emmanuel Cristiano, Dona Maria, ela pediu para ele ir até a casa dela. Né? Resumindo a história, senão não dá tempo. E ele estava com uma dor muito forte, só que era uma sombra que se aproximava dele. Né? Um espírito obsessor, alguma coisa do passado, enfim. E ele vai na casa da tia Maria, médium.
E a tia Maria tinha 2 instrumentos ali, 2 objetos. Era um colar de Nossa Senhora, da Aparecida, né, um objeto, e um livro chamado Cruz de Caravaca, que até pesquisaram no Google, pode pesquisar que existe. Um livro de orações chamado Cruz de Caravaca. Ela tinha esses 2, vamos dizer, amuletos. E falou, faz tempo que você sente dor de cabeça? Ele falou, mais de um mês. Ele falou, não, na verdade ele falou assim, eu nem sei, é a minha mãe que sabe. E a tia dele iniciou uma oração, mas com muita sinceridade, com muito amor ele fala, em que as mãos dela, igual no passe, colocadas sobre a cabeça dele, esquentavam a sua cabeça. Só que a prece era feita com muito amor. Era a tia pedindo para uma dor sair do seu sobrinho. E ela fez com tanto fervor, que a sombra se aproximou, e isso é o Cristiano falando, Emanuel. Esqueço o nome dele. Não. Emanuel Cristiano falando. Ela se aproximou e a partir daquele momento ela se afastou. Para nunca mais acometer ele daquela dor de cabeça. Aí ao final ele pergunta no livro, a lição 37 do livro. Um livro interessantíssimo. Recomendo a leitura, muito bom. Quanto vale uma oração? Olha a pergunta. Não é o valor em dinheiro. Não foi o livro Cruz de Caravaca que salvou. Não foi o amuleto, que são importantes, mas aquilo ali deu força para a tia. Olha que interessante, né? Mas foi o amor que ela imprimiu na sua oração. Foi aquilo ali que afastou aquela sombra e ele não teve mais aquela dor de cabeça. Essa história vem nos trazer realmente uma reflexão. Nós oramos apenas para nós ou nós oramos para o nosso próximo? Olha que bonito. Quando você ora para o próximo e você alivia ele, seja de uma dor moral, de uma dor física. Inclusive essa tia dele até hoje está no Centro Espírita Nosso Lar em Campinas, médium, dedicada, palestrante da casa. E ela buscou alguma coisa em troca, meus irmãos, essa tia do Cristo? Nada. Só o alívio dele para ela já é o quê? O que basta. Ele teve que agradecê-la de forma alguma. Esse é o valor da oração. Que lembremos desse capítulo, que lembremos do Emanuel Cristiano, dessa dor de cabeça. São as nossas dores, né? Do dia a dia. Mas que possamos também, meus irmãos, olhar a dor do próximo. Olhar o que o próximo passa, o que ele sente. E se uma oração nossa emanar bons pensamentos para o próximo, se isso não vai trazer alívio. E finalizando, prometo que agora é finalizando, que ainda tem alguns minutos. A minha filha de 1 ano, a Isabela, nós temos 3, e com a Maria Fernanda e o Mateus nunca tivemos, vamos dizer, problemas de internar o filho. Isso foi muito emocionante, porque quando há 2 semanas, ela tem pneumonia, minha esposa foi com ela 1 ano e meio, então, muitos conhecem, né? É pequena, né? E foi para o hospital, e lá no hospital foi atendido pela médica, graças a Deus aos médicos, né? Temos sempre que agradecer. São esses anjos que nos salvam e salvam os nossos filhos. E disse que ela ia ser internada com máscara de oxigênio. Eu entrei em desespero, vocês me desculpem, eu entrei em desespero. Vai internar em máscara de oxigênio, está viva, mas é 1 ano e meio. Comecei a fazer prece. Vou confessar, liguei para a Fabiana, desesperado, porque minha esposa estava no hospital. E ela prontamente, vamos fazer o evangelho, você daí e eu daqui. Não para buscar a cura, porque a pneumonia ainda existe, está sendo, graças a Deus, curada. Mas para que alguma coisa fosse feita, para que ela não fosse internada. Era só isso que eu pedia nas minhas orações, sendo muito sincero. E depois disso, dessas orações, desse apoio, né, dessa casa espírita que sempre nos acolhe, sem nunca pedir nada em troca, às 10 horas da manhã, isso era 2 da manhã, às 10 horas da manhã, veio uma notícia. A pediatra da nossa filha entrou em contato com essa médica e tiveram aquela conversa técnica e salvadora. E ela decidiu por não internar a nossa filha. E ela voltou sã e salva para casa. Então, quando eu falo essa história que foram há 2 semanas, toca o nosso coração, vamos acreditar na prece, vamos pedir aquilo que está ao nosso alcance. Não pedimos, lógico, lógico a cura, mas ali de forma imediata, mas
ela não foi internada, retornou para casa bem, está ali brincando hoje. E eu agradeço muito ao Centro Espírita, aos espíritos que nos intuíram nesse dia e principalmente aos profissionais médicos, que através deles tivemos o alento, o alívio necessário e, claro, o conhecimento de que isso pode ser tratado e por aí vai, sem a internação. Graças a Deus, a prece teve o seu efeito. Conseguimos, naquele dia, que ela retornasse para casa e até hoje está em casa. E o que motivou até essa própria palestra, falar um pouco aqui para vocês. Me desculpem a emoção, mas que possamos, nas dificuldades, ligar sempre para um ombro amigo, para uma pessoa que nós confiamos e pedir ali, não auxílio material, que é importante, mas muitas vezes essa corrente fluídica, que 2 pensamentos ali, querendo ou não, mudam o curso do negócio, claro, desde que Deus permita. E com essas palavras, então, meus irmãos, agradecendo mais uma vez a espiritualidade, encerrando a nossa palestra, que podemos fazer as nossas orações, entrar aí no trabalho do passe, de forma tranquila e em paz com Jesus. Que tenhamos uma excelente semana. Boa noite a todos. A nossa gratidão ao Fred por essa explanação tão bonita a respeito da prece, da oração, que é tão importante para nós como para os outros, seja encarnados ou desencarnados. É muito lindo a gente fazer uma oração para os nossos irmãos, para os nossos familiares, né? E nosso coral tem uma música tão bonita que fala: a melhor oração é o amor. E eu digo que a melhor oração com amor é mais importante ainda, né? Então, meus irmãos, nós estamos finalizando a nossa reunião dessa noite e nós vamos passar aqui uns lembretes, que a evangelização está retornando no dia 3 de fevereiro. Para os pais que têm os filhos na evangelização, dia 3 de fevereiro. E as pessoas que quiserem fazer parte do grupo do semeador, é para entrar em contato pelo WhatsApp, no seu... passar para a Fabiana o WhatsApp de vocês. Quem quiser fazer parte do grupo do semeador. E o último recado é que hoje nós temos, ao lado da sala do bazar, uma sala com os calçados novos, com preço bom, baratinho. É sapato feminino, né? As amigas que quiserem dar um chego lá para ver, estamos lá à disposição, viu? Então, tenham todos uma boa noite, que Jesus acompanhe a todos. E a nossa prece final, por conta da nossa linda irmã aqui, a Fabiana. Então, nesse instante, depois de compreendermos mais a simplicidade da oração que está no sentimento, que possamos todos nós elevar a Deus, nosso Pai, aos benfeitores, ao Cristo Jesus, em primeiro lugar a nossa gratidão. Gratidão por estarmos aqui reunidos em torno do Evangelho, que nos dá a direção da nossa transformação moral.
e que possamos doar os nossos melhores sentimentos a toda a humanidade, rogando ao Pai que derrame o bálsamo do seu amor, que envolva a todos na sua luz, nesse chamado a amarmos uns aos outros. E com a prece que o Cristo nos ensinou, peçamos por todos os nossos irmãos, sofredores, encarnados, desencarnados, por todos aqueles que estão em desespero, por todos aqueles que estão nos cárceres, por todos nós, que ainda temos tanto a aprender, a compreender. Por isso, Mestre, que nesse instante o Senhor magnetize as águas, aplique o passe espiritual nos irmãos que não estão aqui e que nos prepare a cada um para recebermos o teu amor em forma de tratamento. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Auxilia-nos, Mestre, na força e na coragem, para enfrentarmos o adversário íntimo do nosso ego e florescermos na caridade. Que assim seja.